Aí sim, numa classificação, psicopatas do cotidiano não é uma classificação médica. Foi um nome que eu dei resgatando um psiquiatra alemão da década de 30, o psiquiatra Kurt Schneider, que ele falava das psicopatias, né, tipos psicopáticos, e aí eu aproveitei para dar o título Os Psicopatas do Cotidiano. Mas a classificação mesmo médica atual são os transtornos da personalidade e do comportamento, que é uma área assim que me interessa muito. Tem até um livro de um espanhol, Vicente Caballo, que foi Manual dos Transtornos da Personalidade, que foi muito a partir da leitura desse livro, que é manual, mas tem umas 800 páginas, que eu me inspirei muito. E tem muito a ver com a minha trajetória profissional, porque enfim, são muitos anos como perita psiquiatra, vendo a ponta dos agressores que cometeram crimes. E no consultório, que eu amo fazer consultório, atendendo muitas vezes vítimas, pessoas abusadas por esses agressores. Então, eu fui vendo ao longo da minha vida profissional muito, digamos assim, para fazer uma metáfora, uma analogia, é como se eu tivesse entrado em contato muito com predadores e com as presas, digamos assim, que é muito o espírito desse livro. Por quê? Porque um objetivo do livro foi não só falar do transtorno que faz mais sucesso nas séries, nos filmes, que é o transtorno de personalidade antissocial muito grave, também chamado de psicopatia, em âmbito forense. Então, são realmente pessoas que podem ser serial killers, são pessoas assim reincidentes em crimes, absolutamente frias, e que têm um histórico de violência muito grande, não tem sentimento de culpa, de remorso, e esses estão aí hoje espalhados aí no nosso cotidiano de entretenimento, inclusive. Mas eu queria falar também de pessoas que podem serem muito nocivas, mesmo sem cometer um crime, assim, conforme a tipificação no Código Penal. Então, aí, a gente hoje tem... O pessoal fala direto nas redes sociais, né? Mas na época que eu escrevi o livro, não tanto. Em o tipo narcisista. O narcisista, o que se abre, alguém fala, né? Hoje em dia, não é? Todo mundo fala sobre narcisismo, sobre pessoas tóxicas, sobre tudo que somente uma pessoa com essa vivência realmente, que é muito fácil falar do que você lê e do que você atende só em consultório, mas você dentro de um sistema prisional eu acho que dentro de um sistema de locais que tenham os pacientes, vamos dizer, como você explicou, agora me falta a palavra, então você teve a experiência de consultório, você teve a experiência prisional e você teve a experiência pode me ajudar, dos locais em que os pacientes eram internados. Isso, desses hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico. Então, veja bem, você tem uma profundidade de conhecimento, de relacionamento com isso muito grande. Então, são muito poucas pessoas que possam estar falando realmente. Quer dizer, todo mundo fala. Ela falou, hoje na internet todo mundo fala. Falar é fácil. Agora, conhecer realmente, distinguir, ajudar, participar, não glamourizar, mas sim, realmente, como a gente teve aquele outro assunto anterior, ajudar a sociedade, isso é que é importante. Então, é muito importante porque as pessoas mais perigosas, primeiro, não são esses doentes mentais infratores que... Por exemplo, pessoas psicóticas ou bipolares que cometem determinados crimes, o que a gente, agora nessa pesquisa recente sobre reincidência criminal, o percentual é baixo porque justamente elas tratadas
quando elas são devidamente tratadas, elas estão dentro de uma rede de suporte terapêutico, elas não voltam a reincidir. Mas não é o caso de um psicopata, de uma pessoa com transtorno de personalidade antissocial grave. Porque essa pessoa não é um doente mental, no sentido de ter uma doença que responde à medicação. Que doença normalmente a gente tem? Aquela sintomatologia aguda, e a gente entra com tratamento, com medicação também, e a pessoa entra numa fase de estabilidade. Nesse caso, não, é a personalidade da pessoa que está completamente comprometida, né? E então, isso não tem remédio, não existe medicação. Existem hoje tratamentos do ponto de vista, principalmente com mais sucesso cognitivo, comportamental, mas é muito difícil tratar pessoas com, por exemplo, que já têm a personalidade. No caso do transtorno de personalidade antissocial mais grave, o psicopata, né, como se fala, são pessoas reincidentes, como eu estava até falando antes, que não têm sentimento de culpa, que não tem remorso, que tem prazer na transgressão. Para a gente é difícil, às vezes, entender que alguém possa ter muito prazer em ver uma outra pessoa sofrer, em tirar vantagem da outra pessoa, mas isso tudo acontece.